Fique agora com o resumo do próximo capítulo da novela Quando Me Apaixono. Mas antes, deixem seu like e se inscrevam-se no canal para não perder as próximas novidades dessa maravilhosa novela. Matias pede que Adriana o deixe a sós com seu pai e vá para casa, pois passará a noite ali. Adriana aceita, mas pede que ele não se esqueça de que ela o ama e sempre estará com ele. Matias observa o pai e diz que sempre se amaram, mas que Josefina o separou há muitos anos. Ele se lembra de quando Josefina o atormentava e lhe fazia mal. Matias afirma que agora ela tentou prejudicá-los novamente, mas eles não lhe darão esse gosto. Ele reconhece que desde que voltou, seu pai sempre demonstrou amor por ele. Emocionado, chora e diz que é um privilégio ter um pai como ele. Então, pede que lhe dê a oportunidade de continuar sendo seu filho. Matias abraça o pai. Jerônimo diz a Renata que Lázaro e Carina vão se casar e os convidaram para o casamento no sábado. Renata responde que adoraria ir, mas não pode. Ela pede que Jerônimo vá sozinho. Ele concorda, mas insiste para que ela pense melhor, pois seria apenas um final de semana. Roberta se aproxima e escuta a conversa deles. Ao ver a irmã e o cunhado trocando demonstrações de carinho, se afasta. Em seguida, liga para Augusto e diz que ele está com sorte, pois no final de semana, Renata e Jerônimo irão para a Fazenda Bonita para um casamento. Embora ela não saiba de quem, Augusto sorri e diz que neste final de semana, Renata viverá algo que a fará se afastar de Jerônimo por decisão própria. Enquanto isso, Honório e Constança contam a Regina que, infelizmente, César tem um tumor no cérebro e está com os dias contados. Regina lamenta profundamente. Por outro lado, César visita Adriana em sua casa. Ele conta que seu pai o procurou, mas ele não abriu a porta. Adriana o repreende, dizendo que ele não deveria ter feito isso. César explica que parou de falar com seu pai há muito tempo, pois Benjamin nunca aceitou que ele seguisse seu próprio caminho e lutasse pelo sonho de ser chefe de cozinha. Adriana pergunta se ele não gostaria de se reconciliar com Benjamin. Ela pede que ele tente resolver essa questão e se entenda com o pai. César reflete e responde que sim. Adriana, então, se lembra da morte de sua mãe. César promete que resolverá tudo com seu pai e, olhando nos olhos de Adriana, diz que a ama muito. Em seguida, ele a beija. Na prisão, o diretor conversa com Isaac e diz que ainda não há notícias de Álvaro, mas que em breve chegarão até ele. Enquanto isso, Álvaro, completamente bêbado, começa a beber ainda mais e murmura para si mesmo que Carina não pode se casar com Lázaro. Ele afirma que não permitirá que isto aconteça. Com ódio, diz que Carina nunca será de Lázaro e, furioso, quebra uma taça com a própria mão. Enlouquecido, declara que prefere ver Carina morta a vê-la com outro homem. Em outro lugar, Elsa visita Marina, que está devastada, chorando sem parar. Marina não consegue aceitar o término com Jerônimo. Elsa a aconselha a obrigá-lo a se casar com ela, mas Marina se recusa. Ela diz que não quer obrigar Jerônimo a nada, pois sabe que ele ama Renata. Marina confessa que naquele lugar tudo a lembra de Jerônimo. Atormentada pelos sentimentos, ela se lembra dos momentos de paixão que viveram ali. Tocando sua barriga, diz: "Você é o produto do amor. Não duvide disso, meu filho." Enquanto isso, Matilde, irritada, reclama com Carlos. Ela diz que ele deveria ter contado que Marina está esperando um filho de Jerônimo. Carlos se defende, dizendo que isso não cabia a ele e que não pode revelar segredos que não são seus. Ele afirma que Jerônimo confiou nele e que não queria traí-lo. Matilde retruca, dizendo que praticamente todo mundo já sabe e que as fofocas vão se espalhar rapidamente pelo povoado. Jerônimo, finalmente, vai falar com o bispo. O religioso quer ouvir sua versão dos acontecimentos. Jerônimo começa dizendo que ele e Renata se amam, mas que seu amor sempre esteve cheio de obstáculos. Ele relembra que há quase um ano recebeu uma ligação de seu irmão, Rafael. Na época, ele vivia na Espanha, enquanto Rafael estava no México. Na Fazenda Bonita, Rafael ligou para contar que iria se casar. Jerônimo conta que ao chegar na cidade, encontrou o amor. Ele e Renata se esbarraram e naquele momento, ele se apaixonou por ela. Ele confessa ao bispo que foi amor à primeira vista.
No entanto, sua felicidade durou muito pouco, pois logo depois recebeu a pior notícia de sua vida. Rafael havia morrido. Ele era tão jovem e saber que havia tirado a própria vida por causa de uma mulher destruiu sua alma. Jerônimo admite que o ódio o cegou. A partir daquele momento, jurou se vingar da mulher que supostamente havia sido o responsável pela morte de seu irmão. Ele confessa que escolheu o caminho errado. O bispo compreende e diz que às vezes a dor de perder alguém amado é tão grande que pode levar ao maior dos sofrimentos. O bispo se lembra de quando disse a Carlota que se Paloma não estivesse entre eles, jamais falaria com ela. Ele recorda o momento em que disse a Carlota que ela foi a pior coisa que aconteceu em sua vida e que preferia passar o resto dos seus dias na prisão a ficar com ela na mesma cama. O bispo então revela a Jerônimo que Macarena não se suicidou. Carlota, irmã de Macarena, o fez acreditar que ela tinha tirado a própria vida por sua causa. Ele conta que se sentiu tão culpado que se afundou no álcool, até que Deus o salvou. Jerônimo, abalado, confessa que permitiu que o ódio enchesse seu coração, levando-o ao inferno, o mesmo inferno para o qual ele arrastou Renata, acreditando que ela era culpada pela morte de Rafael. Ele diz que em seu momento de raiva pensou que a bonita fosse Renata. Naquele instante, sua vida se transformou em um pesadelo. Enquanto isso, Regina conversa com Renata e diz que já sabe, através de Jerônimo, que ele terá um filho com Marina. Regina afirma que entende o que Renata está sentindo, pois já passou por algo parecido com seu primeiro marido. Renata admite que não é fácil lidar com essa situação. Regina reconhece que uma notícia assim é dolorosa e pode parecer uma ameaça ao futuro que Renata imaginava ao lado de Jerônimo. No entanto, garante que estará ao lado da filha para o que precisar. Renata elogia Regina e diz que, apesar de tudo, sempre teve sorte de tê-la por perto. Regina afirma a Renata que ela e Roberta são as menos culpadas de tudo o que aconteceu, mas sim as mais afetadas por tudo o que aconteceu, e pede que ela não se sinta mal. Por fim, Regina diz que tem certeza de que Renata será muito carinhosa com o bebê de Marina. Renata concorda. Sim, porque ele é filho do homem que eu amo. Quando ele nos visitar, vou recebê-lo com muito carinho e amor. Regina diz a Renata que ela teve o maior exemplo de amor com Gonçalo e pede que trate o bebê de Marina da mesma forma que ele a tratou, ou como gostaria que uma madrasta a tratasse. Renata concorda. Regina afirma que Renata tem o amor de Jerônimo e em breve também lhe dará um filho. Renata ri. Regina pede que ela veja esse bebê como um ser que trará muitas bênçãos para todos. Renata entende e diz que ama tanto Jerônimo que quer tê-lo ao seu lado e que também dará muito amor ao filho dele. Regina se emociona. Renata diz que está ali porque precisam ajudar Gonçalo. As duas se abraçam. Jerônimo diz ao bispo que quando recebeu os resultados da necrópsia de Rafael e descobriu que ele havia sido assassinado, sentiu uma fúria intensa. Naquele momento percebeu que Renata não era bonita e decidiu buscar justiça, deixando a vingança para trás. Ele conta que, apesar de tudo isso, passou por um período de conflito entre o amor e o ódio que sentia por Renata. O bispo responde: "Quantos pecados cometemos em nome do amor?" Jerônimo concorda e diz que quando o amor prevaleceu, ele se empenhou para demonstrar seus verdadeiros sentimentos por Renata. Ele afirma que os dois perceberam que seu amor era forte o suficiente para superar qualquer obstáculo. O bispo fica feliz ao ver que o amor triunfou. Enquanto isso, Regina e Renata passam um tempo ao lado de Gonçalo, tentando estimulá-lo a reagir. Renata mostra fotos da família Monterrubio para trazer o pai de volta. Gonçalo chora. Renata diz que sabe que ele a reconhece e que logo voltará a se conectar com todos. Regina concorda e reforça que precisam ser fortes. As duas se emocionam e se abraçam. Renata elogia Regina. O bispo diz a Jerônimo que, apesar dos erros e motivações equivocadas, ele também demonstrou amor, entrega e compromisso. Jerônimo afirma que seu amor por Renata é verdadeiro e continua vivo, mesmo depois de descobrir que Josefina, mãe de Renata, foi quem matou seu irmão. O bispo informa que agora que ouviu os dois lados da história, levará alguns dias para dar o veredito final sobre a não anulação do casamento. Jerônimo diz que ele e Renata desejam se casar novamente.
Após se despedirem, o bispo olha para a imagem de Jesus Cristo e reflete: Meu Deus, quantas provações você colocou no caminho desse casal, assim como colocou no meu e no de Macarena. No clube, Roberta aparece e é vista por Selena, que a confronta, chamando-a de egoísta. Roberta responde que não está com humor para brigas. Selena, indignada, diz que a mãe de Roberta tentou matar seu próprio pai, enquanto ela está ali, tranquila, esperando por uma massagem. Ela questiona se Roberta não tem sentimentos, não tem coração. Irritada, Roberta rebate, mas Selena a surpreende, dizendo que sabe de tudo e lembra que sua família está estampada nos jornais. Selena avisa que tudo se paga na vida. Então, Roberta revela que Josefina não é sua mãe e que sua verdadeira mãe é Regina Soberón. Enquanto isso, Benjamin vai ao centro à procura de César. Surpreso ao vê-lo, César confessa que estava em casa, mas decidiu não abrir a porta para ele. Benjamin admite que não foi um bom pai e que deveria ter aceitado o caminho que ele escolheu para ele. Ele diz que não quer continuar afastado do filho. César concorda e, emocionado, aceita o pedido de perdão do pai. Ele pede que Benjamin se acalme, pois ambos já se magoaram muito, mas sente sua falta. Benjamin diz que também sente falta dele. Os dois se abraçam e Benjamin promete que quer recuperar o tempo perdido por sua intransigência. César aceita. Eles se abraçam novamente, emocionados. Selena fica chocada ao descobrir que Roberta é filha de Regina. Roberta diz que, se quiser, ela pode contar tudo e a convida para comerem juntas. No entanto, Selena recusa e afirma que lamenta o que a família de Roberta está passando, mas não pode mais ser sua amiga. Roberta a chama de estúpida e Selena responde que Roberta terminará tão mal quanto Josefina, mesmo não sendo filha biológica. Diego chega e beija Selena, revelando que estão juntos. Roberta reage com desprezo e diz que Diego está de mal a pior. Ele responde que começou mal ao ter se envolvido com ela e afirma que todos se cansam dela porque é uma mulher vazia e oferecida. Furiosa, Roberta o chama de imbecil. Diego diz que o verdadeiro erro foi ter caído nos jogos dela, mas agora está feliz, ao lado de Selena. Ele sai de mãos dadas com Selena, deixando Roberta arrasada. Adriana conversa com Matias e diz que sabe que não é o momento ideal, mas precisa do apoio dele em relação a César, pois quer fazê-lo feliz em seus últimos dias. Ela explica que César acredita que são namorados e não quer desmenti-lo. Matias se irrita com a ideia, mas Adriana implora e pergunta se ele a apoia. Se ele não aceitar, ela terá que devolver o anel de noivado e terminar a relação deles, correndo o risco de ele encontrar o amor em outra pessoa, enquanto ela acompanha César como sua suposta noiva. Chorando muito, Adriana declara seu amor por Matias, mas insiste que não pode abandonar César nesse momento tão difícil. César passeia com o pai e juntos compram verduras e frutas para levar ao centro. Benjamin elogia a atitude do filho. Julieta passa por ali e cumprimenta César. Ele a apresenta ao pai e Julieta comenta que no fim de semana haverá um evento onde montará uma banca de doces. César elogia a moça. Pouco depois, ele desmaia. Matias diz a Adriana que não sabe quanto tempo essa situação pode durar. Adriana afirma que precisa fazer isso, pois sua consciência pede. Ela quer fazer César feliz, para que ele tenha um final de vida digno. Matias, emocionado, chora muito e apoia a Adriana. No hospital, Jerônimo encontra Renata e a beija. Ele diz que a conversa com o bispo foi muito boa e compartilha com Renata o que discutiram. Renata teme que haja uma grande conexão com o bispo e acredita que ele foi enviado por Deus para ajudá-los. Jerônimo a beija novamente. Enquanto isso, Matias chora muito pelo estado do pai. Ele diz a Adriana que o pai dela ainda está presente e que ela quer fingir um relacionamento com César. No entanto, ele garante que a apoiará. Adriana diz que o admira por isso. Matias confessa que não sabe se o que estão fazendo é certo ou errado, mas é assim que as coisas são. Ele pede que Adriana não se preocupe, pois lhe dará o tempo necessário para viver esse namoro com César. Adriana agradece e abraça Matias.